Fala galera, então eu vou dar uma mini aula sobre o hormônio do crescimento, sobre a fisiologia do hormônio do crescimento e alguns aspectos relacionados à doença e ao uso estético do hormônio do crescimento, certo? Então, o GH, o hormônio do crescimento, é um hormônio, ele é uma proteína, né, um peptídeo formado por 191 aminoácidos e ele é produzido na glândula hipófise, que fica no nosso cérebro, né? O GH ele é liberado pela hipófise através do estímulo desse hormônio aqui, o GHRH, que significa hormônio liberador de hormônio do crescimento. A grelina também é um hormônio que estimula a liberação de GH na hipófise. E a grelina é produzida no estômago e também é produzida no hipotálamo, né? Mas o principal hormônio responsável pela liberação de GH é o GHRH. A gente também tem hormônios que inibem a liberação de GH, como é o caso da somatostatina, né? Mas quais são os fatores que estimulam a liberação de GH? Então, esses fatores aqui, sono, hipoglicemia, jejum, exercício intenso, eles estimulam a liberação de GHRH pelo hipotálamo, que vai estimular a hipófise a liberar GH. O sono é o principal fator responsável pela liberação do GH. Então, 70% da produção do nosso GH diária é liberada durante o sono. A hipoglicemia também estimula a liberação de GH, o jejum, basicamente ficar sem comer, e o exercício intenso. Então, o exercício de baixa intensidade não estimula tanto a liberação de GH, o exercício de alta intensidade sim. E quais são os fatores que levam à inibição da liberação de GH? A obesidade, então indivíduos obesos eles têm menor secreção de GH. Hiperglicemia, então quando os níveis de glicose estão elevados, isso também inibe a liberação de GH. O estresse, então altos níveis de cortisol inibem a liberação de GH. E o envelhecimento, né? A maior parte, a produção de GH é maior durante a infância e adolescência, né? Principalmente durante a adolescência. Já no adulto, a liberação de GH é cerca de metade da fase da adolescência. E no envelhecimento, a liberação de GH é cerca de 15 a 25% do que ocorre na adolescência, né? Bom, agora falando, o GH ele tem um ritmo de secreção pulsátil, né? Ou seja, a gente tem momentos do dia que o GH está muito baixo, ou zero, e tem momentos do dia que a gente tem picos de liberação de GH. Então esses picos são mais frequentes na fase da infância e da adolescência, né? E também são maiores, certo? Então isso aqui acontece principalmente durante o sono. Bom, então por isso que não se deve usar o exame de GH para fazer diagnóstico, por exemplo, de deficiência do hormônio do crescimento. É um pouco mais complexo que isso, para você detectar deficiência do hormônio do crescimento no indivíduo, certo? Agora falando dos efeitos metabólicos do GH. Então, o GH, conhecido como hormônio do crescimento, ele tem importantes efeitos nos diversos tecidos do organismo. Então aqui eu separei aonde seria basicamente o mais importante, né? Então, tanto no osso como no músculo, o GH estimula a liberação de hormônio chamado IGF-1, certo? Que significa fator de crescimento semelhante à insulina. O IGF-1 também é um hormônio proteico, que tem 70 aminoácidos, e esse nome IGF-1, fator de crescimento semelhante à insulina, está relacionado ao fato do IGF-1 ter efeitos metabólicos semelhantes à insulina, por exemplo, de estimular a captação de glicose e estimular a lipogênese, por exemplo. Então, o IGF-1 no osso e no músculo, ele estimula a síntese proteica. Então, o efeito do GH no osso, no músculo e em outros tecidos é através desse hormônio, IGF-1, que é um hormônio anabólico porque ele estimula a síntese proteica e inibe a degradação proteica, né? O GH também estimula a síntese de colágeno. Então, o IGF-1 ele vai aumentar a captação de aminoácidos pelo músculo e aumentar a síntese de proteína. Então, pode-se dizer que o GH é um hormônio que tem efeito anabólico e anticatabólico. Já no tecido adiposo, o GH tem um efeito catabólico, né?
Porque aqui no tecido adiposo, o GH vai atuar aqui no seu receptor e vai estimular uma enzima chamada lipase hormônio sensível. E o que essa enzima lipase hormônio sensível faz? Ela estimula a degradação de triacilglicerol, que é a gordura. Então o GH estimula a quebra do triacilglicerol em ácidos graxos e glicerol. O glicerol ele vai aqui para o fígado, por exemplo, e lá no fígado o glicerol vira glicose. Lembrando que o glicerol não é um lipídio, é um álcool. E os ácidos graxos, que saem aqui do tecido adiposo, eles vão aqui para o músculo, por exemplo, ou podem ir para o fígado também. E aqui no músculo, o GH vai estimular a oxidação desse ácido graxo, ou seja, vai estimular a queima de gordura. Então o GH ele estimula a quebra da gordura e estimula a queima de gordura. Né? E isso explica por que o hormônio do crescimento tem um apelo estético tão importante, principalmente quando se fala do fisiculturismo. Né? Basicamente, ele tem um efeito anabólico no músculo e um efeito catabólico no tecido adiposo. Que é basicamente o que uma pessoa que busca otimização corporal quer, né? Basicamente perder gordura e ganhar massa muscular. Mas, no metabolismo de carboidratos, o GH tem um efeito que muita gente ignora. O que o GH faz no metabolismo de carboidrato? No metabolismo de carboidrato, a atuação do GH funciona de forma antagônica da insulina. Basicamente, enquanto a insulina favorece a captação de glicose pelo músculo e pelo tecido adiposo, o GH tem um efeito de inibir a captação de glicose por esses tecidos. Então ele atrapalha a captação de glicose. Então ele tem um efeito anti-insulina. E no fígado também, o GH estimula a gliconeogênese, ou seja, a produção de glicose no fígado a partir de aminoácidos, glicerol e lactato. Né? Então esse é um efeito também antagônico da insulina, que faz com que o GH aumente a glicemia, porque ele atrapalha a captação de glicose no músculo e estimula o fígado a produzir glicose. Certo? Então esse efeito do GH no metabolismo de carboidratos fala que é um efeito diabetogênico. Inclusive isso é um problema para indivíduos que têm tumores que levam à produção de GH, como é o caso da agromegalia. Indivíduos que têm agromegalia, que produzem muito GH, eles acabam desenvolvendo resistência à insulina e muitos desses indivíduos acabam desenvolvendo diabetes. Né? E aí fica uma pergunta, será que o uso estético do GH pode levar ao desenvolvimento do diabetes? Né? Outro ponto, muita gente questiona se o fato de os níveis de GH serem menores durante o envelhecimento, no indivíduo idoso, se seria interessante fazer o uso de GH nessa situação como um hormônio anti-envelhecimento, né? Já que o indivíduo idoso ele tem perda de massa muscular e ganho de gordura. Agora, será que o GH realmente tem um efeito interessante no envelhecimento? Então isso eu vou deixar para responder na nossa live.